Boa noite. Boa noite. Está no ar ao vivo o Jornal do SBT. Um barulho que só você ouve. Pesquisadores dizem que o zumbido pode ser relacionado com cigarro. 15 mil notas falsificadas por mês. Golpe do dinheiro de mentira rendeu 10 milhões de reais para bandidos. Bang bang no interior de São Paulo. Assaltantes e seguranças trocam tiros durante um assalto. Um avião pendurado numa árvore. Visita surpresa, uma jaguatirica no quintal de casa. O primeiro-ministro que terá que renunciar ao cargo porque participa de um programa de culinária na TV. O técnico do líder do Brasileirão indiciado pela Polícia Federal. Celso Rotti faz parte de uma lista de 500 ex-clientes da Portocred investigados por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. 5 vezes ouro para o Brasil em Pequim. O comércio vai contratar mais temporários neste fim de ano. Novos motoristas. Todos com mais de 60 anos de idade. Cada vez mais vovôs e vovós querem ter o prazer de dirigir. Sabe aquele barulhinho chato que só você ouve? Uma sensação difícil de descrever, mas fácil de nomear, é o zumbido. O problema que prejudica a audição é ainda mais grave entre os fumantes. É o que revela um novo estudo divulgado pela Universidade Federal de São Paulo. A Adrien sofre há 15 anos com um barulhinho inconveniente. Momentos que deveriam ser relaxantes, como este, e a hora em que se prepara para dormir, são os piores. Ele sente ainda mais o incômodo, comparável à explosão de uma bomba. O meu é aquele tipo de barulho, só que não tão intenso como no momento da explosão da bomba. Ele é mais constante e mais baixo. O problema começou no Exército. Ele era da equipe de tiro e, mesmo usando proteção, herdou o zumbido, mal que afeta 18% da população mundial. 6 milhões de pessoas só aqui no Brasil. Depende muito da faixa etária, o idoso tem muita perda pela própria idade, né? O indivíduo na idade média, né? O adolescente hoje em dia muito por conta de MP3. E esse problema se agrava em fumantes. Uma pesquisa da Unifesp revelou que 40% dos participantes que fumavam desenvolveram um zumbido. Esse índice é 4 vezes maior quando comparado ao número de pessoas que nunca fumaram. Maurício foi um dos analisados. O zumbido faz parte da vida dele há 5 anos. Mas ele só se deu conta disso no ano passado, quando parou de fumar durante 2 meses. Sumiu, né, esse barulhinho que incomoda. E eu nunca vim a perceber que seria um zumbido. Mas o zumbido voltou quando o vendedor resolveu insistir no vício. A responsável pela pesquisa explica o motivo. A falta de oxigenação que o cigarro provoca em todo o organismo, inclusive no ouvido, e isso ocasiona lesão em algumas células do ouvido. Se você é fumante e quer saber se está no grupo de risco para desenvolver alguma alteração auditiva, a conta é simples. Divida o número de cigarros que fuma diariamente por 20 e multiplique pelos anos que você já fuma. Se o resultado for maior que 8, cuidado, você pode em breve ter dificuldade para ouvir. O melhor é buscar tratamento. Tem vários zumbidos que a gente consegue a retirada do zumbido, outros a gente consegue o seu controle. É importante a investigação. Foi presa uma quadrilha que distribuía dinheiro falso. O bando agia em pelo menos 6 estados do país. Um prejuízo de 10 milhões de reais em 4 anos. A quadrilha presa pela Polícia Federal colocava por mês 15 mil notas falsificadas em circulação. O material era distribuído por cambistas e até flanelinhas. Policiais apreenderam impressoras, milhares de cédulas e documentos que comprovam a fraude. Esta lista indica a produção de R$ 23.600 em cédulas num só dia. Os números deste tipo de crime impressionam a polícia e o Banco Central. Só no ano passado foram distribuídos 25 milhões de reais em notas falsas. 660 mil cédulas circularam no comércio. A olho nu fica difícil descobrir qual a verdadeira ou não. Os lojistas se armam para tentar evitar o prejuízo.
A experiência do dia a dia ensinou esta empresária a reconhecer a fraude. Com o auxílio de uma lupa, ela verifica a marca d'água, o fio de segurança e ainda as minúsculas iniciais de Banco Central impressas na nota. Eu verifico todas as possibilidades para evitar de ficar com uma nota de 50 falsa. Edson já foi vítima. Por 10 vezes recebeu notas falsificadas. Um equipamento com luz ultravioleta aponta os sinais do crime. Nem sempre você vai saber se realmente é uma pessoa com boas ou más intenções. Para recuperar os danos, não basta a prisão dos criminosos. Quem recebe a cédula falsa também deve processar os golpistas. A polícia prende o criminoso, apreende a cédula, mas não é a polícia, é o órgão que vai obrigar a pessoa a reparar o prejuízo. Uma tentativa de assalto a um carro forte terminou em tiroteio no estacionamento de shopping em São José dos Campos, interior de São Paulo. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que os seguranças terminavam de carregar o carro forte com malotes de dinheiro. Os assaltantes chegaram em um carro branco. Este vigia percebeu o movimento e entrou rapidamente no carro forte. De dentro, os seguranças trocaram tiros com os ladrões. As pessoas que estavam no estacionamento correram. Um dos assaltantes foi atingido e se arrastou até o carro branco. Um outro bandido desceu para socorrê-lo. A polícia acredita que eram 8 assaltantes. Todos eles fugiram sem levar nada, mas armas e 3 carros foram encontrados perto da rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Além do assaltante, ninguém mais ficou ferido. O Tribunal Regional Eleitoral proibiu o uso de câmeras e celulares nas cabines de votação durante as eleições no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, representantes do TRE, do Governo Estadual e do Comando Militar definiram como será o trabalho das Forças Armadas em 4 municípios. Mesmo dia em que a Força Nacional de Segurança ficou sabendo que será despejada da cidade. São mais de 600 dias na cidade com atuação limitada. A Força Nacional de Segurança nunca entrou numa favela. Dos mais de 1.000 agentes que chegaram no início do ano passado, 400 ficaram. Um grupo ainda vigia os acessos ao Complexo do Alemão, na Zona Norte. Mas, com o fim do contrato firmado entre o Estado e o governo federal, o terreno, que pertence ao Exército, vai ser vendido. Esperaram a instalação do Exército, estava caindo aos pedaços. E agora estão querendo desalojá-los para dar para o supermercado. Acho que vamos esperar um pouco mais, né? A Secretaria Nacional de Segurança informou que vai manter um escritório aqui no Rio para coordenar a retirada dos agentes. O prazo máximo de permanência da tropa é até o dia 30 de setembro e os policiais devem sair aos poucos. Enquanto isso, soldados do Exército e da Marinha chegam à cidade nessa próxima quinta-feira. Cerca de 900 homens vão reforçar a segurança durante as eleições no Rio. 24 áreas em 4 municípios, Rio, São Gonçalo, Duque de Caxias e Campos, serão patrulhadas por soldados. As primeiras são favelas, Gardênia Azul, Rio das Pedras e Cidade de Deus, que ficam na Zona Oeste e são controladas por milícias ou traficantes de drogas. A cúpula da Segurança Pública do Estado se reuniu nesta terça-feira com militares e o representante do Tribunal Regional Eleitoral. A atuação deles é uma atuação simplesmente de entrar e ocupar determinados espaços para que os candidatos façam a sua manifestação. O Brasil é o 3º país em que mais se consome droga sintética no mundo. Foi o que revelou o levantamento da Organização das Nações Unidas. As anfetaminas e o êxtase estão à frente da cocaína na preferência dos jovens brasileiros. Ele começou com a maconha aos 18 anos. Logo veio a curiosidade em experimentar o êxtase. Você tem energia, você acaba ficando animado, a questão tem gás para fazer as coisas. O comprimido provoca euforia, aumenta a percepção de som, de cores e pode causar alucinação. A droga, que custa caro, se popularizou em todo o mundo em festas de música eletrônica. Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas sobre drogas sintéticas traz dados preocupantes. O êxtase, produzido principalmente na Europa, mudou de rota. O consumo nos países ricos se estabilizou ou até mesmo caiu. O tráfico agora tem como alvo clientes de países em desenvolvimento, como o Brasil. Na América do Sul, em 6 anos, o consumo de êxtase aumentou 47%. Na África, 100%. A situação é mais preocupante em países da Ásia, onde o número de usuários cresceu 300%. Segundo a ONU, em todos esses continentes, o consumo de êxtase já supera o de cocaína e heroína juntos. É a droga dos raves, a droga das festas.
e por isso que é muito popular entre os jovens. Este psicólogo explica: o uso prolongado pode trazer distúrbios no sono, ansiedade, alteração de humor e até graves problemas neurológicos. Eles euforizam somente no momento do efeito pleno, quando está sob o efeito da substância. Mas, a um período mais largo, eles agem como drogas depressoras. Um edifício de 6 andares foi implodido nesta terça-feira no Guarujá, litoral de São Paulo. O prédio estava condenado pela Defesa Civil havia 6 anos. Mais de 25 quilos de dinamite em menos de 5 segundos. 4 andares do prédio, que fica na Praia da Enseada, foram ao chão. Os outros 2 pavimentos serão demolidos por máquinas em um trabalho que deve durar 15 dias. O edifício foi interditado por apresentar rachaduras e pouca estrutura de sustentação. 4.000 pessoas sem roupa nenhuma. Elas se reuniram no Congresso Internacional de Naturismo. É a primeira vez que o Brasil cedia o encontro e a praia escolhida foi a pioneira a receber os nudistas no país. No mapa, ela está escondida. A praia de Tambaba fica na cidade do Conde, litoral sul da Paraíba. Esconderijo entre muito verde para quem não quer esconder nada. Representa para o Brasil um passo enorme na consolidação do naturismo no Brasil. 4.000 pessoas de 28 países diferentes discutindo o mesmo assunto. Pela primeira vez no Brasil e na América do Sul, uma praia recebe o Congresso Internacional de Naturismo. Uma luta que por aqui pode render bons resultados. É que o grupo de peladões, como os moradores da cidadezinha se referem, quer conquistar no Congresso a aprovação de um projeto de lei que reconhece o naturismo no Brasil. Hoje a nudez no país é considerada atentado ao pudor, segundo o Código Penal. Uma prática que começou de maneira bem discreta. Em 1989, um grupo de amigos que frequentava a praia achou um ambiente propício à prática do naturismo. Aqui, o mar é cercado por pedras, falésias e muita vegetação, ideal para curtir a natureza, ficar à vontade. E foi assim que surgiu Tambaba. Depois de Tambaba, surgiram outras praias de nudismo no Brasil. São 10 reconhecidas oficialmente. Roberto Rink já conheceu muitas em todo o mundo, mas ao chegar por aqui, ficou encantado. Achamos que essa praia é formidável. Mas para estar entre essa beleza, é preciso seguir algumas regras. Homens não entram sós e é proibido fotografar sem autorização prévia. Tudo para preservar a privacidade do naturista. A Coreia do Norte comemorou com um desfile militar os 60 anos de comunismo no país. Mas a ausência do presidente tirou o brilho da festa. O desfile mostrou um poderoso arsenal militar, mas a ausência do líder comunista Kim Jong-il despertou especulações de que ele estaria sofrendo uma doença crônica. O governo da Coreia do Norte, que dá sinais de que não vai cumprir o acordo de desarmamento nuclear, guarda segredo sobre o estado de saúde do presidente. A última aparição pública de Kim foi em 14 de agosto. Cozinhando e Protestando é o nome do programa de culinária do primeiro-ministro tailandês. Por causa da atração, o Tribunal Constitucional do país determinou nesta terça-feira que ele deve renunciar. O primeiro-ministro tailandês participa do programa há mais de 8 anos. Mas o tribunal declarou Samak Sundaravej culpado por receber dinheiro para cozinhar em frente às câmeras. Ele terá que renunciar em 30 dias ou será preso. O partido do primeiro-ministro alegou que ele ganhava apenas para pagar pelo transporte e pelos ingredientes. A Tailândia vive uma crise política desde maio, quando manifestantes pediram a renúncia do primeiro-ministro. Nesta terça-feira, eles comemoraram a decisão judicial. Já é 10 de setembro, véspera de uma data que merece pouca comemoração. Na quinta-feira faz 7 anos que aconteceram os atentados de 11 de setembro. O Marco Zero, onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center, ainda é um canteiro de obras. A correspondente Yula Rocha esteve lá.
A chuva e a neblina atrapalharam a vista. Ainda assim, foi possível ver a movimentação lá embaixo. Arquitetos e engenheiros garantem que houve muito progresso no último ano. Mas, em comparação às imagens que registramos em setembro passado, parece que pouca coisa andou. Um batalhão de jornalistas teve acesso ao gigantesco canteiro de obras. Aí sim, daqui de dentro deu para entender melhor o que o turista e os novaiorquinos não conseguem ver. As fundações estão prontas, a Torre da Liberdade começa a subir e o museu e memorial às vítimas também já saíram do papel. Apenas esta torre, a última a cair no dia dos ataques e a primeira a ficar pronta, já está até ocupada. Na quinta-feira, dia 11 de setembro, os dois candidatos à presidência fazem esta visita ao Marco Zero aqui em Nova York. John McCain e Barack Obama prometeram deixar a política de lado para prestar homenagem às vítimas do pior ataque terrorista da história. E às vésperas do aniversário de 7 anos dos atentados, o presidente Bush anunciou a retirada de 8 mil soldados do Iraque até fevereiro. Já no Afeganistão haverá reforço. A Casa Branca nega que a decisão seja política e diz que foi sim uma recomendação do comando militar. Yula Rocha, SBT, Nova York. O terrorismo e as guerras assustam. A Organização das Nações Unidas divulgou que existem 300 mil soldados mirins no mundo. As Nações Unidas alertam também que cada vez mais crianças participam de atentados suicidas. Os casos são mais frequentes no Iraque e no Afeganistão. A África continua sendo o continente com o maior número de crianças participando de guerras e milícias. Clima de tensão na Bolívia. Opositores do presidente Evo Morales invadiram a distribuidora que manda gás para o Brasil. Mas a Petrobras garante que o abastecimento está garantido. Uma verdadeira batalha tomou conta de Santa Cruz de la Sierra. Armados com paus e pedras, opositores de Evo Morales tentaram invadir 2 prédios públicos. O exército usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. As fronteiras da Bolívia com o Brasil continuam fechadas e a ameaça agora chega ao fornecimento de gás. Nesta terça-feira, um grupo invadiu a refinaria de Villamontes, que fica na província de Tarija, a 1.200 quilômetros de La Paz. A empresa Transierra tem participação da Petrobras e distribui gás ao Brasil. O combustível percorre mais de 3.000 quilômetros do gasoduto que corta 5 estados e 137 municípios brasileiros. A Petrobras disse que, por enquanto, o fornecimento não foi prejudicado. Os líderes dos estados produtores de combustíveis exigem do governo o repasse do dinheiro arrecadado com a venda de gás e petróleo. Evo Morales tentou acalmar os ânimos de Brasil e Argentina, os 2 principais compradores do combustível boliviano. O governo garantiu que vai honrar os compromissos assumidos com os importadores e ainda ampliar a produção e a exportação de gás. Mas está difícil manter o otimismo. Jacques Gomes Filho, SBT, Buenos Aires. A chuva já matou 90 pessoas na Índia. Mas um gesto de solidariedade salvou um recém-nascido e também a mãe dele. O bebê e a mulher estavam sendo arrastados pela correnteza. Os moradores de Purnia, no leste do país, fizeram uma corrente para salvar o recém-nascido. O bebê passou de mão em mão até sair da água. A mãe também foi salva. As inundações na Índia já deixaram 3 milhões de desabrigados desde o início de agosto, quando começou a temporada de chuva. Acusado de matar o pai e a madrasta, Gil Rugai está num centro de detenção provisória de São Paulo. O ex-seminarista voltou para a cadeia 4 anos depois do crime. Ele foi morar no Rio Grande do Sul sem autorização da Justiça. Gil Rugai estava em liberdade provisória desde 2006, mas foi preso nesta terça-feira na casa da mãe em São Paulo porque a Justiça entendeu que ele poderia fugir em breve. Depois de passar pelo Instituto Médico Legal, o ex-seminarista foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Hoje, com 25 anos, Rugai é acusado de matar o pai e a madrasta dentro de casa. Na época, ficou comprovado que Gil Rugai falsificou a assinatura do pai para sacar R$100 mil e transferir o valor para uma empresa que ele mantinha em segredo.
A comissão que controla as atividades de inteligência teve um dia repleto de provocações entre autoridades no Congresso. Enquanto isso, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a forma como as escutas telefônicas devem ser feitas no país. A resolução do Conselho estabelece que os juízes vão ter de informar todo mês a quantidade de escutas em andamento e prevê ainda a identificação das pessoas que tiverem acesso aos dados sigilosos. Tudo para evitar vazamentos de informações durante as investigações. A ideia básica é trabalhar com as corregedorias dos tribunais e também com a corregedoria do próprio Conselho Nacional de Justiça. A Associação dos Juízes Federais acredita que a resolução do Conselho não vai prejudicar o trabalho da Justiça e defende os magistrados. Os juízes federais, ao contrário do que tem se dito, eles não usam essas escutas de forma banalizada. Em menos de 1% dos procedimentos em curso na Justiça, há interceptações telefônicas. A diferença é que, a partir de agora, ele vai ter que definir o nome da pessoa, os números que estão sendo interceptados e a responsabilização das pessoas que vão ter acesso a essa interceptação. Enquanto a Justiça avança na regulamentação de escutas telefônicas, no Congresso o debate dessa terça-feira ficou por conta do suposto uso de equipamentos da Agência Brasileira de Inteligência para realizar grampos. Na reunião da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, o diretor afastado da ABIN, Paulo Lacerda, desmentiu o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e disse mais uma vez que a agência não usa maletas de grampo, informação que provocou um bate-boca entre Lacerda e o líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio. Como diretor da ABIN, que ela não possui, eu não posso dizer nada em relação ao ministro Jobim. Não, ele disse que a agência possui. Eu acho que Vossa Excelência deveria indagar o ministro Jobim. Eu não sou seu preso, não. Não me trate como se eu estivesse pendurado em algum pau de arara, porque não estou. A comissão, formada por deputados e senadores, quer ouvir ainda o ministro Nelson Jobim e o ex-funcionário do SNI, Francisco Ambrósio, que, segundo denúncias que estão sendo apuradas, estaria por trás das interceptações telefônicas. A Polícia Federal indiciou um inquérito técnico do Grêmio Celso Roth. O treinador é suspeito de ter cometido crime contra o sistema financeiro nacional. Depois do treinamento coletivo do Grêmio, no fim da tarde, Celso Roth queria falar sobre o time, mas para os jornalistas o assunto era outro e ele se irritou. Me reservo o direito de não estar aqui conversando e debatendo com vocês essa situação. Nós estamos aqui para falar do Grêmio. Foi confirmado nesta terça-feira que o técnico gremista é um dos indiciados na investigação batizada de Ouro Verde. Em março do ano passado, 13 pessoas ligadas à financeira Portocred foram presas. A Polícia Federal informa que a empresa funcionava como um banco ilegal, que sonegava impostos e teria enviado 2,5 bilhões de reais para fora do país, usando uma rede de contatos no Uruguai e nos Estados Unidos. Olha, o que eu posso falar é que existe a investigação, né, que ele consta como uma das pessoas que é investigada, como inclusive foi divulgado, né? E é isso que eu posso divulgar. Agora, questões, detalhes dos autos, eu não vou divulgar. Celso Roth faz parte de uma lista de 500 ex-clientes da Portocred investigados por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O inquérito da Polícia Federal será remetido ao Ministério Público, que deve decidir se pede ou não à Justiça Federal a abertura de um processo. A pena prevista para o crime de remessa ilegal de dinheiro ao exterior vai de 2 a 6 anos de prisão. Na manhã desta terça-feira, o treinador prestou depoimento durante 1h30. Fui lá, fui convocado como um cidadão normal que tem, infelizmente, colocado aí dentro de uma situação, por conhecer e ser vizinho da pessoa envolvida. Então é simplesmente isso, e isso é uma questão pessoal. A diretoria do clube não se manifestou sobre o indiciamento do treinador. Celso Roth chegou ao Grêmio em fevereiro deste ano, contestado pela torcida, mas ele levou o time à liderança do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, mais de 1 milhão de empregos temporários serão criados no fim do ano. Cuidado, tem uma jaguatirica no quintal. Sucesso em Pequim, brasileiros ganham medalhas na Paralimpíada. Já já no Jornal do SBT. Nesta quarta, o limite entre a fé e a ilusão. Truques, fenômenos paranormais
Uma investigação sobre os sinais divinos, as aparições de Maria, mãe de Jesus, sua trajetória e o local onde ela teria sido sepultada. Stigmata, um mistério que resiste ao tempo e desafia a ciência. Um ser humano pode realmente ter no corpo as chagas de Cristo? SBT Repórter, nesta quarta após Ugly Betty. Quando você é pequeno, o tempo é grande. Quando você é grande, o tempo fica pequeno. É por isso que nós ajudamos a cuidar de tudo que você conquistou. Porque a vida é boa, mas só com o tempo ela é Prime. Nós somos assim, inventamos e construímos as máquinas que movem o mundo. E agora, mais do que nunca, temos muito trabalho pela frente. Ter a maior linha de veículos flex, resgatar a paixão de dirigir e criar projetos para o bem comum são os nossos primeiros passos. Vamos reinventar juntos o nosso jeito de ir e vir. Chevrolet, reinventamos caminhos. Nesta quarta, Betty está enrascada. Preciso de ajuda. Ela tem um dia para salvar sua pele. Espera aí. Eu te trago outro depois. Mas um complô está armado. É o memorando da Betty? E pra complicar, seu ex-namorado não sai do seu pé. Para de me seguir, Walter. Eu tô fazendo compras. Você não tem problemas ginecológicos. A coisa tá feia. Nós temos um plano B. Eu acho que a gente já é. Ugly Betty, nesta quarta após Pantanal, no SBT. Você ainda não se vacinou contra a rubéola? Participe, vamos lá. Procure um posto de vacinação até dia 12 de setembro. O Brasil está unido para eliminar de vez essa doença. Mas para isso, homens e mulheres de 12 a 39 anos devem se vacinar. Mesmo quem já foi vacinado. Ou quem já teve a doença. Avise amigos e parentes, participe. Juntos, vamos fazer do Brasil um país livre da rubéola. Há mais de um ano que lá na minha rua tinha um galpão para alugar. Uma confecção que fechou. O problema é que de um mês para cá, o lugar está ocupado por uma galera que diz que é mecânico. Mas, na verdade, eles estão desmanchando o carro roubado bem debaixo do nosso nariz. Todo mundo sabe, ninguém faz nada. Mas eu não queria morar perto do crime. Foi por isso que eu não tive dúvidas. Tinha que denunciar. Então liguei para o 181 Disque Denúncia, passei as informações, tudo o que eu sabia e o melhor, com sigilo absoluto. Tanto sigilo que você nem notou que sou eu. Situações como essa acontecem todos os dias. Se você tem informações que podem ajudar a combater a violência, ligue 181 e denuncie. Você faz sua parte e ainda recebe uma senha para acompanhar o andamento das investigações. 181. Disque Denúncia. O importante é o que você diz, não quem você é. Este é mais um clássico do futebol mineiro. São dois times de peso que se encontram neste sábado. A torcida se levanta. É porque entra em campo uma seleção de craques, comentaristas, os grandes locutores, a equipe da Rádio Itatiaia, repórteres e apresentadores da TV Alterosa. E vai começar mais um grande show de bola. Debates, críticas e análises inteligentes sobre o que acontece nos gramados, na torcida e nos clubes. Bola na área. Todo sábado, 12h15. Você não pode perder este clássico do futebol mineiro. Para o jogo contra a Bolívia nesta quarta-feira, a seleção brasileira terá 2 alterações em relação ao time que venceu o Chile. Enquanto o Dunga mexe na escalação, a CBF muda a estratégia de venda de ingressos. A procura ainda está abaixo da expectativa. Vacina completa. O azul das cadeiras ganhou a companhia do verde e amarelo. O estádio já está pronto para um dia histórico. Pela primeira vez, a seleção principal vai jogar aqui. O Engenhão é nosso. Será? A vitória da seleção motivou técnicos, jogadores, mas a torcida... O time jogou bem contra o Chile. De repente ganha amanhã, né? Só depois que o Lula falou que eles começaram a mostrar o futebol brasileiro. Apenas metade dos 39 mil ingressos foi vendida até agora. Por causa disso, a CBF mudou de ideia e liberou a venda de entradas no dia do jogo.
Os titulares fizeram hoje o reconhecimento no campo. Lucas deve entrar no lugar de Gilberto Silva, que cumpre suspensão. E Juan foi confirmado na lateral esquerda. Chegar ao gol pelo alto pode ser o caminho mais fácil. Dunga treinou muito lances de bola parada, principalmente cobranças de escanteio, mas fez segredo e não permitiu que cinegrafistas e fotógrafos fizessem imagens. A moda pega. A seleção da Bolívia também proibiu imagens. Muito segredo, pouco resultado. Em 7 jogos, os bolivianos só ganharam 1 e ainda levaram 20 gols. O que será que eles têm para esconder? Luiz Fabiano, herói do jogo contra o Chile, não faz mistério. O Brasil vai pro ataque. Se sair 3 ou 4, melhor. Se for 1-0, também é bom. Somos favoritos, mas os jogadores não querem nem falar sobre isso. O Chile pagou caro. A gente não pode também deixar de respeitar a seleção boliviana, porque o Chile desrespeitou a seleção brasileira e viu no que deu. Uma das 5 principais potências paraolímpicas do mundo. Com 8 medalhas de ouro, os atletas brasileiros dão show em Pequim. O cubo d'água ficou verde e amarelo. A bandeira e a torcida brasileira estavam por toda parte. Nos 100 metros livre da categoria S10, André Brasil com o ouro e Felipe Rodrigues com a prata fizeram dobradinha no pódio. André ainda superou a marca mundial da prova. Nos 200 metros livre, classe S5, outro recorde. Daniel Dias venceu fácil e conquistou a 3ª medalha dourada dele nos Jogos. Quem também fez história foi Antônio Tenório. O judoca cego se tornou tetracampeão paralímpico. Não só a natação e o judô trouxeram medalhas. Aqui no Ninho de Pássaro, mesmo com o mau tempo, a tocha olímpica continuou a iluminar, principalmente os brasileiros, que conquistaram as primeiras medalhas do atletismo do Brasil. O sucesso foi nas provas para os atletas com deficiência visual. Com uma cordinha presa ao pulso, eles correm acompanhados de um guia. Você tem que estar bem, não só física, mas psicologicamente, para chegar na hora ali você ter a tranquilidade e fazer ele ficar tranquilo. Porque se o guia dá segurança para o atleta vai embora, entendeu? E o guia Justino Barbosa deu muita segurança para Lucas Prado ganhar o ouro nos 100 metros e se tornar o atleta mais rápido do mundo na categoria. 11 segundos e 3 centésimos. Na prova dos 100 metros para mulheres, mais Brasil. Terezinha Guilhermina ficou com a prata e Adria dos Santos com o bronze. Os brasileiros também dividiram o pódio pela primeira vez na bocha para cadeirantes. Dirceu Pinto levou o ouro e Eliseu Santos o bronze. O presidente Lula sancionou a lei que amplia a licença maternidade de 4 para 6 meses. O texto será publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial. Mas na prática só começa a valer em 2010. Até lá, o governo fará uma estimativa de quanto deixará de arrecadar. As empresas não serão obrigadas a dar os 6 meses, mas as que concederem o benefício pagarão menos impostos. Em instantes, uma jaguatirica encontrada no quintal de uma casa. Avião vai parar em cima de árvore. E os vovôs e as vovós que decidiram aprender a dirigir depois dos 60 anos. Já já no Jornal do SBT. Nesta quarta, os personagens mais engraçados da TV dão um show de criatividade. Isso pra trás. Astros, nesta quarta, 7h15 da noite no SBT Show. Vamos ter que pedir pizza. A minha sem alho. Nova estrada Adventure Locker. Mais Adventure impossível. Jogos Paralímpicos de Pequim 2008. Oferecimento. Loterias Caixa. Patrocinador oficial da Delegação Paralímpica. Gente que corre, gente que voa. Gente que vibra, que luta e que chega. Uma abraçada, abraço o mundo. A sua hora a cada segundo. Essa coragem não tem medida.
Caixa, patrocinador oficial da Delegação Paralímpica Brasileira em Pequim 2008. Vem aí, a novela de Iris Abravanel, Revelação. Poucos países no mundo têm a capacidade e a tecnologia para construir e realizar a manutenção de submarinos. O Brasil é um deles, graças ao empenho e profissionalismo de seus engenheiros navais, que vem desenvolvendo projetos e tecnologias de última geração. Estão abertas as inscrições para o Corpo de Engenheiros da Marinha. Marinha do Brasil. Tradição e tecnologia impulsionando o país rumo ao futuro. Brasil, um país de todos. O Jornal Estado de Minas traz para você a coleção A Grande Cozinha. Comprando o jornal mais R$ 9,90, você leva para casa um volume diferente a cada semana. São 25 livros de dar água na boca, com mais de 1.300 deliciosas receitas, curiosidades, truques e dicas de acompanhamento. Colecione e transforme sua cozinha em um verdadeiro espaço gourmet. Domingo nas bancas. Reserve já o seu. Toda criança e adolescente tem direito a crescer e se desenvolver com proteção, segurança, saúde e educação. Seja em casa, na escola, na comunidade ou em qualquer lugar. Defender esse direito é um compromisso e responsabilidade de todos nós. 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Conheça e defenda essa lei. Mais Brasil para crianças e adolescentes. O Primeira Página desta quarta-feira vai falar de câncer de pele. Como fazer para se prevenir e tratar este inimigo? Vamos conversar com Isabela Teixeira Dias. Ela é especialista e vai dar dicas e esclarecer sobre novas terapias. Na série de entrevistas da campanha eleitoral, vamos receber Leonardo Quintão, candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo PMDB. O Primeira Página é às 7h30 da manhã, logo depois do Antônio Roberto e você. Imagine encontrar uma jaguatirica no quintal de casa. Foi o que aconteceu com os moradores de um condomínio em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Os moradores desconfiaram que o animal de espécie ameaçada de extinção estava atacando o galinheiro do condomínio. Com a orientação da Polícia Florestal, eles fizeram uma armadilha. O felino de 3 anos foi capturado e levado para o Ibama. Ex-ministros participaram de um encontro em Brasília. Foi uma comemoração aos 200 anos do Ministério da Fazenda. Cada ex-ministro falou do período em que esteve no cargo. Zélia Cardoso de Mello, que há muito tempo mora em Nova York e que confiscou quase todo o dinheiro que os brasileiros tinham no banco, falou sobre o Plano Collor 18 anos depois. O plano, naturalmente, teve sucessos e fracassos. Foi muito bem sucedido, do meu ponto de vista, ao evitar a hiperinflação. Ainda no governo Collor, a inflação voltou, o dinheiro se desvalorizou e foi devolvido com grandes perdas. O presidente Fernando Collor de Mello foi o primeiro a sofrer o impeachment no Brasil. Outro ex-ministro da Fazenda presente foi Antônio Delfim Neto, que comandou a economia brasileira na fase mais dura do regime militar. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que a queda na Bolsa de Valores de São Paulo é um movimento passageiro. Mas a terça-feira foi o segundo pior dia do mercado financeiro do país este ano. O índice Bovespa caiu 4,5% e fechou com menos de 48.500 pontos. O dólar subiu e fechou o dia com alta de 2,19%, cotado a R$ 1,77. Enquanto a economia brasileira emite sinais positivos, como de produção industrial, emprego, consumo e até inflação mais baixa, o mercado continua em crise. A bolsa em queda livre, o dólar com alta muito superior às projeções mais pessimistas. Tem um lado positivo. A recuperação da moeda tende a favorecer os exportadores, a competitividade do produto brasileiro, desde que se sustente em patamar mais alto. Só que se isso acontecer, o dólar pode pesar na inflação, já que os importados vão ficar mais caros. E o problema
problema maior é que esse ajuste não é saudável. Vem da reação do dólar frente a outras moedas, mas também reflete a saída mais forte de investimentos do país. Nada dramático, já que as contas externas estão confortáveis. Mas tem o outro lado, que é o mergulho da Bolsa. São os primeiros efeitos da crise externa que também pode influenciar o ritmo de expansão da economia daqui para 2009. Está claro que não dá para se descolar totalmente dos problemas externos. Para quem está desempregado ou procura o primeiro emprego, esta é uma das épocas mais esperadas do ano. Há 3 meses do Natal, a data considerada mais lucrativa pelo comércio, começa a procura por trabalhadores temporários. A repórter Samara Bastos tem agora as informações. Boa noite, Samara. A procura deve ser maior do que no ano de 2007? Boa noite, Nascimento. Deve ser sim. As projeções são otimistas. Em uma pesquisa que será publicada nesta quarta-feira, a Associação Brasileira do Serviço Terceirizado e Trabalho Temporário diz que a expectativa de crescimento é de 8%. Isto no mês de dezembro, em comparação ao mesmo período de 2007, quando foram criadas mais de 1 milhão de vagas temporárias em todo o país, principalmente no comércio. E a esperança desses trabalhadores é que essa contratação seja definitiva, é claro. Nascimento. Obrigado. A seguir, voo em Minas termina de forma inesperada. Avião sem controle pousa em cima de árvore. Aposentados voltam à escola para aprender a dirigir. Já já no Jornal do SBT. O segredo para produzir Itaipava Premium está nos seus ingredientes. Da Europa, trouxemos o lúpulo e o malte. Juntamos a eles a mais pura água. O resultado foi único. Uma cerveja de sabor incomparável. Feita para pessoas especiais como você, que merecem somente o melhor. Itaipava Premium. Sabor incomparável. Se for dirigir, não beba. Ellen, você é curiosa? Claro, todo mundo é, né, cara? Então olha só o que o SBT preparou pra você. O Show dos Curiosos. Um jogo de perguntas e respostas que vai premiar quem for o mais curioso. Por exemplo, Ellen, você sabe quantos metros tem o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro? Eu acho que eu sei, mas eu não tenho certeza, Caco. Eu tô curiosa. Eu faço o que agora? Se você não tem certeza da resposta, usa a internet, a enciclopédia, o que você quiser. Depois vai lá e responde. Boa ideia, Caco. Na dúvida, é só pesquisar. Para participar é fácil. Ligue para 014 41 8401 0400 e responda a 10 perguntas. É um desafio emocionante. Acertando as 10 respostas, você pode ganhar R$50 mil. E no SBT sempre tem ganhador. Quem acertar mais pode levar R$30 mil. E quanto mais você participar, mais chances tem de ganhar. Ligue para 014 41 8401 0400 e responda todas as 10 perguntas. E eu já tô curiosa para saber quais são as perguntas. Então vamos ligar, Ganzaroli. Vamos lá. O tempo é igual para todo mundo. A diferença é o que você faz com ele. Chevrolet Captiva, um carro feito para o seu tempo. De segunda a sábado, devido ao horário eleitoral, o SBT Show está sendo exibido às 7h15 da noite. Veja as nossas atrações. Eu tô adorando estar mais cedo na companhia de vocês. Segunda, Hebe. Terça, Nada Além da Verdade. Eu não tenho medo de nada. Quarta, Astros. Quinta, A Praça é Nossa. João Plenário para prefeito. Sexta, Topa ou Não Topa. Sábado, Super Nani. Você tem que estar no comando da situação. Quem é que está mandando aqui nessa casa? De segunda a sábado, às 7h15 da noite. Veja o SBT Show. E pra você que é fanático por futebol, chegou a hora de marcar um golaço! Envie agora mesmo um torpedo com o texto Atlético ou Cruzeiro para 55 mil e receba notícias do jornal aqui sobre tudo que rola com seu time. É muito fácil. Pegue agora o celular e envie um torpedo com o texto Atlético ou Cruzeiro para 55 mil! Imagine se de uma hora para outra você conseguisse pular 2 prédios. Ou se de repente você aprendesse a voar. Ou
conseguisse levantar 3 elefantes. Agora imagine se você tivesse paralisia cerebral e conseguisse fazer uma coisa incrível: andar. Ajude a ACD com R$1, R$2 ou R$5 no seu Hipercard e crie heróis como a Joyce. Você vai se sentir nas nuvens. O que está acontecendo na sua cidade agora, aí na sua rua, no seu bairro, na sua vida? É urgente, é notícia? Então está aqui, no Alterosa Urgente. Nossas equipes estão em toda a cidade, em todo o estado de Minas Gerais, trazendo para cá os fatos mais importantes do dia para dentro da sua tela, para dentro da sua casa. Eu sou o Ricardo Calini e aqui eu mostro o que acontece e cobro para fazer acontecer. O comentarista do jornal do SBT, José Neumann e Pinto, é o novo imortal da Academia Paraibana de Letras. O jornalista e escritor ocupará a cadeira de número 1. Autoridades, intelectuais, poetas, amigos e parentes prestigiaram José Neumann e Pinto durante a solenidade que aconteceu no auditório do Centro Universitário de João Pessoa. Orgulhoso, recebeu a medalha de imortal e o diploma de ingresso na academia. A cadeira de número 1 tem como patrono o poeta Augusto dos Anjos. Neumann não perdeu o tom crítico e enfático ao mostrar por que é o mais novo imortal. Meus planos são, dentro da academia, combater a favor da língua portuguesa e pela volta da civilização contra a cafajestice generalizada. Mais do que galhos e folhas numa árvore em uma cidade no interior de Minas Gerais. Um avião fez um pouso forçado. O acidente foi perto do aeroporto de Pouso Alegre, no sul de Minas. O monomotor que saiu de Uberlândia teve problemas durante o voo. O piloto tentou o pouso, mas não conseguiu controlar o avião, que só parou porque uma das asas bateu numa árvore. O piloto e o passageiro não se feriram. Para muitas pessoas, a aposentadoria é sinônimo de descanso. Para outras, é hora de pôr a mão na massa, ou melhor, no volante. Muitos motoristas com mais de 60 anos decidiram que nunca é tarde para aprender a dirigir. Só no estado de São Paulo são 1,5 milhão de novos pilotos. 67 anos e na flor da idade. Mas eu tenho um corpinho de menininha, né? Essa é a dona Selma, uma motorista que não leva desaforo para casa. Vai, meu filho! Há 2 meses ela renovou a carteira de habilitação, que tirou quando tinha 20 anos. Dirige sem medo pelo caótico trânsito de São Paulo. Você viu esse louco aí? Esse louco eu tinha que esperar eu passar. Muitos jovens não querem nem saber de andar a pé depois dos 18 anos e vão correndo tirar a carteira de motorista. Mas e quando esse sonho só vem depois dos 60 anos? Cada vez mais vovôs e vovós querem ter o prazer de dirigir. Com a expectativa de vida aumentando, o número de idosos ao volante cresceu 64% em 4 anos no estado de São Paulo. E será que ensinar esses novos alunos dá mais trabalho que ensinar um jovem? Elas são mais calmas, então elas têm mais paciência para esperar o tempo do aprendizado. Mas é preciso ter cuidado, afinal a idade não traz só experiência. Muitas doenças, vão levar a uma direção insegura e o tratamento dessas doenças, especialmente aqueles medicamentos que induzem muitas vezes ao sono ou à perda dos reflexos. Nilza sabe muito bem o que é isso. O marido ficou doente e não pode mais dirigir. Sobrou para ela aprender aos 61 anos. O carro não ficar dançando, tá? Se a senhora quiser dançar, a senhora fala depois da aula, nós vamos num banho. Certo? O primeiro desafio foi trocar de banco dentro do carro. Deu uma paura, eu falei, meu Deus do céu, eu acostumada a ficar aqui do lado, agora eu aqui atrás desse volante, para saber todos os pedais, todas as alavancas. Eu falei, nossa senhora. Mas agora isso já passou. É hora de pisar no acelerador. Agora, meu filho, ninguém me segura. Agora eu vou em frente. Nós ficamos por aqui. Jornalismo do SBT, você pode confiar. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal do SBT. Oferecimento. Bradesco Prime. Abra sua conta e tenha o mais completo portfólio de produtos e serviços. Ford Fusion. Quem dirige, fez por merecer.